O maior lixão da América Latina e o segundo do mundo ficava aqui no Brasil, bem no centro da capital do país. Hoje ele foi fechado depois de mais de 50 anos de funcionamento. Bem no começo, os brasilienses o identificavam como o Aterro do Jockey. Com o tempo, passou a ser conhecido como lixão da Estrutural. Depois, se transformou no maior depósito de lixo a céu aberto da América Latina. Fica a apenas 18 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quase 50 anos de existência resultaram em mais de 40 milhões de toneladas de lixo, uma montanha de 55 metros de altura. O mau cheiro é só um dos problemas. O terreno não possui tratamento de solo e fica ao lado do Parque Nacional de Brasília, uma área de preservação ambiental. Ao redor dele cresceu a cidade Estrutural, onde vivem muitos catadores de lixo. Hoje, em um ato simbólico, o governador Rodrigo Hollenberg fechou o lixão. Tenho convicção que nós estamos vivendo um momento muito importante para Brasília e para o Brasil. Nós estamos falando do fechamento do segundo maior lixão do mundo, um lixão em plena capital do país. Nós não poderíamos conviver com essa vergonha e hoje nós estamos muito felizes de estarmos encerrando essa página triste da história. Esse lixão existe desde a década de 60, quando Brasília foi construída. O fechamento era um pedido antigo do Ministério Público, mas essa vitória ambiental também tem gerado reclamações daqueles que dependem do lixo para viver. As associações de catadores estimam que cerca de 2.000 pessoas trabalhavam recolhendo material reciclado no lixo. Parte desses catadores agora vão trabalhar nos galpões alugados pelo governo. Mas a associação alega que muitos vão ficar sem emprego. Os que conseguiram uma vaga e já estão trabalhando dizem que a renda caiu. Nivaldo trabalha no local há 20 anos e disse que recebe hoje metade do que conseguia como catador no lixão. Que adianta você trabalhar debaixo de um galpão, você não toma sol, não toma chuva. Que adianta você ter uma máquina para carregar o material, que aí nós não vamos carregar mais peso igual a gente carregava. A máquina está lá, entendeu? Ter uma esteira para trabalhar ali na esteira ali, e não ter renda. No antigo lixão, agora serão depositados entulhos da construção civil. O restante dos dejetos vai para um novo aterro, com preparação de solo e tratamento adequado. Mas a solução pode não ter vida longa, já que a nova área tem capacidade para receber lixo apenas pelos próximos 9 anos. Quase 750 mil declarações de imposto de renda ficaram retidas na malha fina da Receita Federal. O número representa 2,5% das mais de 30 milhões entregues no ano passado. Se você não teve a declaração do Imposto de Renda 2017 liberada até o fim do ano passado, então você caiu na malha fina. Significa que houve inconsistência nas informações passadas ao fisco. E agora é hora de corrigir a declaração. O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. Lá tem um local chamado ECAC, que é o atendimento virtual ao contribuinte. Lá ele tem o levantamento, a orientação da Receita sobre os problemas que a Receita Federal identificou. Ele pode concordar e regularizar no próprio site, já gerando o DARF de recolhimento da diferença. Ele pode, em algumas situações, ser obrigado a retificar a declaração, como casos que envolvem bens ou informações que são mais complexas. Mas nem sempre é possível resolver tudo pelo site. E ele pode discordar. Neste caso, ele precisa agendar um atendimento e a Receita Federal e levar a comprovação daquele fato que ele discorda. Não necessariamente você vai pagar uma multa, só se o imposto não tiver sido quitado. Aí a multa é de 20% antes de a Receita notificar o contribuinte e 75% depois da notificação. 747 mil declarações ficaram retidas no ajuste de contas com a Receita no ano passado. Os principais motivos foram omissão do rendimento do titular ou dos dependentes, divergências na declaração do imposto retido na fonte, deduções e despesas médicas. Os erros se concentram mais nas despesas tributáveis mesmo,
como o plano de saúde, onde você paga para toda a sua família, mas nem todos os membros da sua família são dependentes acolhidos pela legislação tributária. Lembrar que balé, idioma, academia de música, enfim, essas despesas não são dedutíveis. E existe um erro de sonegar receita quando você inclui um filho como dependente, mas que fez um estágio e que recebeu uma bolsa de estágio. Então você pode incluir o seu filho como dependente, desde que inclua o rendimento dele também como estágio. Então fique ligado e evite ter de retificar no ano que vem. Então anote aí, o site da Receita Federal para quem quiser e precisa fazer a retificação é o cave.receita.fazenda.gov.br. A defesa de Antony Garotinho afirmou que vai processar o estado do Rio pela agressão que o ex-governador teria sofrido quando estava preso. Uma nova perícia foi feita pelo Ministério Público e apontou indícios de adulteração nas câmeras de segurança do presídio. O relatório da perícia constatou alterações em diversas câmeras posicionadas próximo à Galeria B do presídio de Benfica, na zona norte do Rio, onde Garotinho ficou preso em novembro acusado de crime eleitoral. As gravações de 3 câmeras mostradas neste vídeo apresentam interrupções, como se pode ver pelo salto no relógio. O registro para de ser feito por volta das 23h58 e só volta quase 2 horas depois. O Ministério Público também aponta diferenças no conteúdo de 2 câmeras, que filmam a cela de Garotinho a partir de ângulos distintos. Enquanto uma delas mostra o momento em que o ex-governador bate palmas para chamar a atenção dos agentes, a outra não mostra nenhuma movimentação ocorrendo na mesma hora, indicando que a imagem foi congelada. Além disso, foi constatado a existência de um ponto cego, ou seja, um espaço que não é captado pelas câmeras entre os portões das galerias B e C. O relatório afirma ainda que a instalação do equipamento não possui qualquer tipo de proteção que dificulte ou impeça a manipulação no sistema. Antony Garotinho afirma ter sido agredido dentro do presídio de Benfica na madrugada do dia 24 de novembro, 2 dias após ser preso. Depois de relatar a agressão, ele foi transferido para o complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, onde permaneceu até ser solto no dia 21 de dezembro. 2017 foi marcado pelo aumento da violência no Rio de Janeiro. O número de homicídios foi o maior desde 2009. A sensação de violência no Rio foi comprovada pelos números. O estado atingiu o recorde de homicídios dos últimos 8 anos. Foram 40 mortes violentas para cada 100 mil habitantes em 2017, segundo o Instituto de Segurança Pública. A gente sempre sai de casa buscando mais segurança, mas infelizmente a gente não encontra. A falta de condições da Polícia Militar hoje no estado do Rio de Janeiro contribui para que a insegurança seja instaurada aqui na cidade. O que a senhora acha dessas intervenções policiais que acontecem em comunidade? Eu não acho certo não, sabe? Você põe em risco a vida dos moradores também, né? Às vezes você não pega quem tem que pegar, pega o inocente. Tá tendo até que vir um exército para a rua porque estamos abandonados. Então a segurança não temos nenhuma. A taxa da letalidade violenta é o resultado da soma dos homicídios dolosos, mortes por intervenção policial, os chamados autos de resistência, latrocínio, que são os roubos seguidos de morte, e lesão corporal seguida de morte. O número de homicídios no ano passado foi 6.731. Em comparação com 2016, houve um aumento de mais de 7%. Os indicadores apontam que a taxa de mortes por autos de resistência foi a responsável pelo crescimento do número de homicídios. Foram 1.124 mortes em 2017 contra 920 em 2016. O filho de Ana Paula foi assassinado em 2014, durante uma ronda de PMs da Unidade de Polícia Pacificadora em Manguinhos, na zona norte do Rio. O crime, por pouco, não foi registrado como auto de resistência. Isso é a prática comum, né, dos policiais quando matam pessoas dentro da favela. Só que o meu cunhado chegou antes e conseguiu fazer o registro, né, como um homicídio mesmo.
O auto de resistência é a morte por resistência à ação policial em qualquer polícia do mundo, seja em países desenvolvidos, seja em países subdesenvolvidos, é necessariamente baixo. Se eu tenho um problema de auto-resistência, isso é um problema de quem faz a gestão da polícia. E o maior problema da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesse caso, é a sua baixa capacidade e efetividade de investigação dos homicídios, que faz com que matar seja algo barato no Rio de Janeiro. Travestis e transexuais comemoram uma resolução adotada esta semana pelo Ministério da Educação que permite o uso do nome social nos registros escolares da educação básica. Chélida é estudante de pedagogia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao passar no vestibular, ela esperava um ambiente acolhedor. Mas numa das primeiras aulas, um professor chegou a chamá-la pelo nome de registro 14 vezes. O fato de eu querer ser chamada como Shelly Diana, ele me dá a dignidade de ser vista como uma humana, né? Uma humana como outra qualquer, como qualquer pessoa que está passando aqui na rua, né? Como Maria, como João. E isso me possibilita a estar em outros espaços. Não esse, como majoritariamente a sociedade ela já instituiu para travestis e transexuais. A relação de travestis e transgêneros com o resto da sociedade pode ficar um pouco melhor. O Ministério da Educação homologou uma resolução sobre o uso do nome social nas escolas de educação básica. A norma, aprovada em setembro pelo Conselho Nacional de Educação, permite que maiores de 18 anos solicitem que a matrícula nas instituições de ensino seja feita usando o nome social. Já para estudantes menores de idade, a solicitação deve ser apresentada pelos pais ou responsáveis legais. Das 27 unidades da federação, 24 já tinham leis com relação ao uso do nome social. Nesta semana, foi a vez do Ministério da Educação garantir o respeito à identidade de gênero. Em 2017, 303 candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio fizeram uso do nome social. A decisão do MEC pode encorajar mais travestis e transgêneros a continuarem seus estudos. Se o teu nome social não é respeitado dentro do teu ambiente escolar, você acaba sofrendo um bullying diário. E o bullying ele acaba ocasionando a evasão escolar, que acaba ocasionando o quê? Que as pessoas transexuais e travestis não possam ter acesso aos meios básicos de educação, não possam se formar, e isso causa o baixo índice de pessoas transexuais e travestis dentro de universidades, dentro do mercado de trabalho. Então, assim, essa resolução de nome social veio aqui dar cidadania e dar oportunidade que elas possam ser respeitadas dentro do ambiente escolar. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa para mais de 1 milhão de pessoas no Peru. Foi um dos últimos compromissos na viagem pela América do Sul. Ontem, o Papa recebeu lideranças indígenas em Puerto Maldonado, cidade localizada na Amazônia peruana. Francisco criticou a devastação da floresta, dizendo que os grandes negócios e a ganância consumista não podem destruir a Amazônia, que é vital para todo o planeta. De volta à capital Lima, ele se reuniu com o presidente Pedro Pablo Kuczynski, que há pouco tempo escapou de um processo de impeachment por suspeita de corrupção no escândalo da Odebrecht. Após o encontro, o Papa disse que a corrupção é um vírus social que afeta todos os aspectos da vida. Sendo os pobres e a madre tierra os mais perjudicados. Hoje, o Papa Francisco celebrou uma missa diante de mais de 1 milhão de fiéis na cidade de Trujillo e comentou que as mudanças climáticas ameaçam a sociedade e causam efeitos devastadores, como a insegurança, a violência e a falta de oportunidades. No ano passado, a cidade foi castigada por tempestades ligadas ao fenômeno El Niño, que mataram mais de 100 pessoas. Um dos mais importantes chefes da cozinha francesa morreu aos 91 anos em decorrência de complicações do mal de Parkinson. Paul Bocuse foi um expoente da Nouvelle Cuisine, a nova cozinha francesa que reinterpretou pratos tradicionais com novos ingredientes e uma apresentação personalista. Herdeiro do restaurante do pai na cidade de Lyon, no leste da França, Bocuse expandiu o negócio e inaugurou um restaurante próprio que há mais de 40 anos ostenta 3 estrelas no Guia Michelin de culinária, um recorde mundial. O nome do chefe francês ainda batiza o mais famoso concurso de culinária do mundo, o Bocuse d'Or. Entre os discípulos de Paul Bocuse estão os chefes franceses Claude Troisgros e Laurent Suodot,
que adotaram o Brasil como casa e ajudaram a modernizar a alta gastronomia por aqui. A gente já viu nesta edição que a fantasia inspirada na cantora Anitta promete fazer sucesso neste carnaval. E nas ruas nós fomos atrás de algumas outras ideias para a folia. Eu vou usar várias fantasias. Essa aqui, no caso, eu vim com clima de carnaval. Vou participar de uma marchinha depois, então já vou lá com outra fantasia, com outra pegada. Hoje eu tô fantasiada de Eva, mas eu prefiro bruxinha, porque assim é um pouco mais divertido. Vou usar uma capa, só que uma bruxa mais sensual, porque é carnaval. Depende, né? Carnaval é felicidade. Cada dia você sai de uma coisa. Você põe um cocá na cabeça, vira índio. Você põe um chapéu e vira... com um tapa-olho e vira pirata. Carnaval é isso, não tem muito uma coisa certa assim de ser, não. Daqui a pouco você vai conhecer o primeiro museu temático do reggae no Brasil. E também a lenda de uma praia paulista que inspira a prática de uma modalidade derivada do surf.